Hoje na Next Tour viemos conhecer uma clínica de medicina esportiva localizada próxima ao Parque Ibirapuera. Um espaço novo, moderno, mas que já reúne muitos profissionais com experiência e excelência nos cuidados com seus pacientes. No terceiro episódio do nosso quadro, conversamos com o Dr. Matheus Assis, que ao longo da entrevista ele quebra diversos mitos que viralizam na internet e traz informação baseada em ciência e prática clínica. E já aproveita para seguir o canal, deixar o like. Agora bora para a entrevista. Opa, doutor, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, estamos aqui na Clínica de Medicina Esportiva, o Dr. Matheus, e hoje a gente vai fazer o nosso terceiro Next Tour. Eu vou fazer algumas perguntas e ao decorrer do vídeo a gente vai entrar um pouco mais em temas técnicos e que podem influenciar a sua vida, tá? Doutor, me conta uma coisa, como que você escolheu a medicina, o que te deu vontade de iniciar essa carreira? Bom, Guilherme, a medicina, em resumo, ela apareceu na minha vida durante o período ali, né, de transição entre o ensino médio, né, e a faculdade, que a gente tem que tomar essa decisão numa época muito imatura, mas a minha decisão ela foi muito tomada no sentido de que eu tinha um carinho muito grande pelas ciências biológicas. Eu não tinha grandes referências médicas na família, então não conhecia a fundo a rotina da profissão. Então foi uma escolha baseada no conhecimento e no carinho que eu tinha pela biologia, aquela velha biologia do ensino básico, do colégio que todo mundo, ou a maioria das pessoas vive, né? Então foi uma decisão baseada no conhecimento que eu tinha vivido até ali e nas oportunidades que a medicina poderia abrir em relação ao futuro. Coincidentemente eu pude fazer a faculdade numa universidade muito boa e qualificada, que é a UFMG, a Federal de Minas Gerais. E dali para frente, as portas continuaram se abrindo, eu consegui manter o meu carinho também e convívio com o esporte desde então, né, desde a infância, consegui manter durante a faculdade e no momento que eu precisei decidir qual especialidade seguir, eu considerei muito aquela que conseguisse unir as duas coisas, né, a minha profissão e o meu carinho pelo esporte, pela atividade física. Além disso, né, a medicina esportiva ela permite também que você não abra tanta mão da medicina tradicional. Então a gente consegue unir a parte clínica, aquela parte tradicional da medicina, né, baseada na história clínica, exame físico e o tratamento e reabilitação das principais doenças. E a medicina esportiva agrega também um pouco da visão ortopédica e cirúrgica da medicina. Obviamente que não fazemos cirurgias, mas lidamos com lesões, com a avaliação musculoesquelética, que é outra parte que me fascina muito dentro da medicina. Então eu consegui unir todas as minhas paixões dentro do meu trabalho, que eu acho que é um privilégio aí para todo mundo que almeja trabalhar com o que gosta. Não, legal. E você falou também que a sua paixão também era o esporte, você acabou juntando a medicina, que era uma outra paixão sua. E qual esporte que você sempre praticou? Qual que é o esporte que você está na sua vida aí desde cedo? Bom, essa é uma pergunta interessante e a minha resposta é quase todos. Assim, todos que eu encontrei pela frente eu acabei praticando. Então, na infância, eu acho que todo moleque jogou bola em algum momento, jogou futsal, né, futebol de campo. Eu tive minha fase também no voleibol na minha cidade ainda quando criança. Talvez foi a modalidade que eu mais me dediquei, treinei e consegui melhorar. Já na faculdade eu fui do handball, né, do time de medicina, que foi também um período que eu me dediquei bastante e serviu e me ajudou muito a persistir durante a faculdade, apesar das dificuldades, né? Acho que a disciplina nos ajuda também a estudar melhor, a tomar decisões com mais calma, né, e a valorizar o esforço e as adversidades, né? Acho que o esporte constrói isso. Na fase mais adulta, eu chegando em São Paulo, comecei no triatlon, já nos esportes mais individuais, né? Então vivenciei o triatlon por cerca de 3, 4 anos e atualmente eu precisei fazer um downgrade, digamos assim, ou não, para alguns um upgrade, que é me manter na corrida. Então eu venho fazendo a corrida de rua, que é uma das modalidades do triatlon, né? É aquela que eu consegui manter na rotina. E faço provas, participo de competições, até os 21 quilômetros, e é minha paixão, não consigo abrir mão. Legal. E você pode falar quais foram as últimas corridas que você fez, assim, só para o pessoal ter uma ideia do que... Posso sim. A última prova que eu participei foi em dezembro, é uma prova que eu sempre
desejei participar, mas não participei enquanto morava em Belo Horizonte, que foi a Volta Internacional da Pampulha, que é uma prova que a gente literalmente dá a volta ao redor da Lagoa da Pampulha. São cerca de 18 quilômetros, né, e tem uma subida infernal no final da prova, que é um morro que a gente sobe até chegar na frente do Mineirão, lá, que é um estádio bem famoso da cidade. Então foi a última que eu participei, foi uma prova que eu me preparei, me dediquei a ela, né, e consegui entregar no tempo planejado, apesar do calor e da umidade que estavam fazendo no dia. Mas muito legal, essa prova é muito legal, até recomendo. E haja joelho, hein? É bom. É bom estar preparado e o joelho tem que estar em dia. E por falar em preparo, na Next Level, todo o desafio que a gente tem agora, são 21 dias de 4 desafios por ano. E no desafio a gente sempre faz uma etapa de corrida, né? O que você acha que é crucial para as pessoas que não são atletas profissionais, mas elas têm a curiosidade, um hobby de correr e participar de competições pequenas, né? Que hoje tem em todo lugar? Bom, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com alguns pontos. Eu vejo que na prática muita gente tem dificuldade em dosar as intensidades do treino, principalmente quando começa na modalidade. Então, os pacientes têm um pouco de dificuldade de entender o que é fraco, o que é moderado, o que é forte, em relação à intensidade mesmo da corrida. Muitas vezes, no começo, quando a gente está pouco condicionado, né, com a capacidade física ainda reduzida, quase tudo é muito forte, né? Correr 1 km, 2 km acaba sendo forte. Isso gera um desgaste tanto agudo quanto crônico muito importante e acaba, às vezes, afastando as pessoas da modalidade. Então, saber dosar nesse início e ter paciência em relação à evolução, acho que são pontos fundamentais e indispensáveis. E geralmente nesse ponto também mora o risco de lesões. Então, quando eu já exagero desde o início, é muito comum a gente ter os quadros de canelite, tendinites, por causa desse desequilíbrio inicial em relação à dose. Tá? Então, a dose a gente pode traduzir isso para a intensidade do exercício. Então, eu sempre recomendo que se comece devagar. Às vezes, a gente tem que adaptar períodos de corrida, caminhada, até que se comece a evoluir mesmo em relação à capacidade e tolerância do exercício. E até mesmo, vamos passar para o outro extremo, né? Os atletas de alto rendimento e elite da corrida, boa parte da quantidade de exercício que eles fazem é numa intensidade leve ou muito leve. E o amador tem muito a impressão de que precisa treinar forte todo dia para melhorar. E não é aí que mora o segredo de melhora de desempenho. Então, a gente tem alguns trabalhos com os noruegueses, que são referências nos esportes aí de endurance, né, de longa duração, em que a maioria dos protocolos de exercício aplicados, eles têm 80% do tempo, do volume de treino nessa zona leve de treinamento, que é aquela zona chata, que você acha que não está melhorando, que a frequência cardíaca está baixa, que muitas vezes você consegue conversar com quem está do lado, que não necessariamente é o treino que nos dá a sensação de que vamos melhorar, tá? E é justamente aquele que influencia mais na melhora. Então, essa paciência e saber treinar leve, acho que são os segredos para ter longevidade, não se machucar e melhorar. Melhorar os resultados, né? Exato. E é legal porque o público que assiste a gente hoje é um público mais jovem, e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo deve ter passado por isso. Normalmente a gente corre escutando música, né? E tem aquele momento que tá naquele pico da música que você gosta, e aí as pessoas começam a correr mais. Saem de 6 km por hora para talvez 14 km por hora. O que você acha disso? Vamos com cuidado. Não tem problema o seu treino ele ser intervalado, né, ele oscilar o ritmo, né? O ideal é que ele seja planejado, né? Se todos os treinos forem assim, é bem provável que você não evolua da melhor forma possível, né? Aumenta o risco de lesão, enfim. Que aí você começa a ficar muito tempo nessas zonas de alta intensidade, que não é o que mais vai te incentivar a melhorar no longo prazo. Fazer treino forte e estímulos durante a semana, de forma planejada, também é importante. Tá? Então você consegue melhorar o seu VO2 máximo com esse tipo de estímulo e também melhora a sua velocidade em relação às intensidades mais altas, só que é um pouco insustentável. Então
Tem até uma frase, que se eu não me engano, que é do Cielo, se eu não me engano, que aquele atleta que treina forte sempre, não treina nunca forte. Porque ele sempre vai estar cansado ou fadigado. Então ele nunca vai estar dando o máximo que ele poderia nos treinos fortes. Então você deixa de realmente encaixar o estímulo ideal para o momento certo. Então oscilar, às vezes é positivo, sim, mas em todo treino não é interessante. Não, faz sentido, faz sentido. E eu sei que aqui está se alongando um pouco, mas você falou sobre o VO2, eu acho que é um tema muito interessante que poucas pessoas conhecem. Você pode falar um pouco sobre o que é o VO2, como que a gente identifica o nosso percentual e o que isso impacta no treino? Sim, sim. O VO2 máximo, né, é uma sigla, né, para o consumo máximo de oxigênio. Então é a nossa máxima capacidade de colocar o oxigênio, né, através do nosso pulmão na corrente sanguínea e utilizá-lo no músculo. Então a gente precisa de uma integração de vários órgãos e sistemas para consumir esse oxigênio. Então eu preciso do pulmão, eu preciso do coração, eu preciso do vaso de sangue que vai até o seu músculo e eu preciso que o músculo utilize esse oxigênio que chega, tá? Através das mitocôndrias. Então o VO2 máximo é uma característica de cada ser humano. A gente herda essas características dos nossos pais, né? Pais com alto VO2 máximo geralmente têm filhos com alto VO2 máximo e nós conseguimos melhorar esse VO2 máximo também com o treinamento, tá? Principalmente nessas zonas de intensidade mais altas, tá? Então, em cerca de 20 a 25% nós conseguimos melhorar. E ele é um preditor, né, de rendimento, né, em relação aos esportes, né? E também de saúde. Pessoas com o VO2 mais alto vivem mais por mais tempo e de forma mais independente. Quanto menor o VO2, mais eu vou precisar de ajuda e auxílio na fase final da minha vida. Que interessante. Então, é uma ferramenta e uma medida fisiológica que a gente precisa poupar ao longo da vida. Ele vai cair ao longo dos anos, mas a gente precisa dessa poupança, assim como a financeira, assim como dos outros aspectos de saúde, a gente precisa cultivar e poupar nossa capacidade máxima de consumir oxigênio, que é o VO2 máximo. Não, legal. E como que faz para calcular esse percentual? Em relação ao consumo máximo de oxigênio, ao VO2, existem várias formas de medir. Eu posso estimar através de algum teste de campo, que eu coloco você para correr com a distância pré-definida e marco o tempo. Através disso eu tenho algumas fórmulas e medidas médias da população que eu consigo estimar quanto é o seu consumo, mas é uma estimativa, tá? Para que eu meça de fato, né, o seu consumo máximo, eu preciso te estimular durante algum exercício controlado, seja na bicicleta ou na esteira ergométrica, até o seu máximo, ou seja, a máxima tolerância ao exercício. E se em paralelo eu utilizar algum equipamento que meça a quantidade de oxigênio que você está consumindo, que é o equipamento de ergoespirometria, aí sim eu consigo te dizer quanto é o seu máximo consumo de oxigênio. Tá? Legal. E as intensidades de exercício, as zonas de treino, elas vão acontecer em percentuais desse máximo. Tá? Então, a gente tem um percentual que é leve, um percentual que é moderado e um percentual que é intenso ou vigoroso. Então, eu consigo, com esse tipo de exame, medir o seu máximo e estabelecer essas zonas de intensidade. Perfeito. Aqui é mais uma sala da clínica, né? Conta um pouco o que você faz nessa sala, quais são os tipos de atendimento que você tem. Bom, Guilherme, aqui a gente tem um laboratório, né? É um laboratório de fisiologia. Então, nessa sala a gente é capaz de testar várias valências e qualidades metabólicas dos nossos atletas ou entusiastas, né? Então a gente faz desde a bioimpedância, que é a avaliação da composição corporal em massa muscular, gordura. A gente faz também os testes de esforço na bicicleta e na esteira. Esses testes de esforço podem ser só o ergométrico simples, ou o ergoespirométrico, ou o cardiopulmonar, que a gente faz o exame com aquela máscara famosa, né? E aí eu consigo medir VO2 máximo, limiares ventilatórios. E a gente faz também a calorimetria indireta, que é um exame feito para medir o gasto de energia em repouso.
que é muito útil para a gente ajustar a alimentação, seja no processo de emagrecimento ou no desempenho dos atletas de alto rendimento para manter uma dieta equilibrada e condizente com o gasto do paciente. Não, legal. Você falou sobre atleta de alto rendimento e entusiastas, né? Qual que é a diferença das pessoas que treinam por estética e as pessoas que realmente treinam por saúde? Eu dividiria em 3 situações. Então a gente tem o apelo puramente estético, né? O apelo em saúde e longevidade e o alto rendimento, né? O alto rendimento nem sempre ele é saudável. Então muitas vezes o atleta abre mão da saúde do próprio corpo para chegar e alcançar os resultados. A estética também tem um pouco disso. Muitas vezes o paciente assume riscos, está aberto a usar de alguns métodos, medicações, hormônios que têm seus riscos atribuídos para atingir um resultado estético, né? E a saúde ela costuma ser o meio termo dentro das situações, tá? Então acho que em termos de motivação, a saúde ela talvez seja o mais especial entre eles, mas que muita gente consegue conciliar as 3 coisas ao mesmo tempo. Não acho que são excludentes. O grande perigo ele ocorre quando a gente assume apenas um deles de forma propriamente dita e acaba assumindo riscos e que muitas vezes estão ocultos ou mascarados com resultados fáceis. Então eu diria que as diferenças de objetivos, elas existem, mas elas podem coincidir de forma conjunta. E que em relação aos 3, talvez o objetivo da saúde tenha que ser o principal para o atleta comum, né, o amador comum, e a gente deixa reservado para o atleta de alto rendimento esse preço em relação à saúde que muitas vezes eles acabam pagando, né? E o puramente estético, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho em relação aos nossos objetivos e quais preços estamos dispostos a pagar e os riscos a correr. Não, legal. Eu tinha visto até uma pesquisa, eu vou colocar aqui no vídeo, que perguntaram para alguns atletas de alto rendimento se eles colocariam a saúde deles, a vida deles em risco para conseguir chegar talvez no Mr. Olímpia, né, que é o esporte de fisiculturismo, ou talvez de natação, ser o primeiro ali, talvez medalhista olímpico, e a maioria deles disseram que sim. Sim. Então, realmente é por faz isso sentido que esse é risco. importante existirem as agências de regulação contra a dopagem, porque nós sabemos que o atleta de alto rendimento ele pode, em alguns casos, usar de métodos proibidos para ganhar rendimento, né, ganhar performance, e por isso é importante essa regulação para a gente ter um jogo limpo, né? E a gente sabe que eles, na maioria das vezes, têm uma mentalidade de correr riscos e abrir Uma mão ambição, de né? muita coisa para vencer, né? O objetivo é vencer a qualquer custo, né? E esse assunto é até interessante, que a gente teve os Jogos Olímpicos que foram Enhanced Games, em que um atleta, que foi ex-atleta competitivo de natação, foi acho que o caso mais famoso, utilizou de métodos proibidos, né, no esporte olímpico, né, e bateu todos os recordes dentro dessa competição, né? Então, obviamente que ele correu muitos riscos, nós nem sabemos todos os riscos, mas funcionou, né? Então a gente vê que essas substâncias elas trazem o resultado, mas muitas vezes com riscos que a gente até desconhece. Sim. Né? Por isso que é importante ter as agências para deixar o esporte limpo e minimamente igual entre os praticantes. Quando a gente fala sobre atleta de alto nível, tem algumas pessoas que elas pensam que quando elas vão treinar, às vezes por simplesmente ter uma boa saúde ou alguém que, sei lá, quer ter um corpo um pouco mais bonito no padrão, vamos dizer assim, eles buscam treinar sempre todos os dias. Treinar todos os dias pro corpo faz bem ou tudo depende? Depende, né? Para o atleta amador, é muito recomendável que a gente tenha um dia de descanso ou um dia de treino mais leve ou uma atividade de lazer. Porque o descanso faz parte do treinamento. Então é no descanso que a gente cicatriza aquilo que foi machucado, que a gente recupera os nossos estoques de energia. Então ele é importante para manter a consistência do treino, tá? Em alguns casos, né, alguns atletas de alto rendimento ou amador competitivo que participa
avidamente aí de um treino de alta intensidade, é possível treinar todos os dias e manter consistentemente uma evolução, tá? Mas é importante que a gente planeje e faça uma periodização desses estímulos. Então, para quem quer treinar todo dia num nível alto, talvez seja interessante compartilhar o treino com algum profissional da área da educação física, com certa bagagem e experiência naquela modalidade. Acho que é prudente que se faça isso. Mas, como depende, os riscos de quem treina todos os dias numa intensidade elevada, ele acaba sendo maior do que quem respeita, né, esses períodos de descanso programados. Tá? Então depende muito. Treinar todo dia pode ser benéfico, mas pode ser também muito maléfico em alguns casos, se não houver um acompanhamento e um planejamento dentro dessa rotina. Entendi. E aí vem muito que a gente estava conversando também antes de começar as gravações, que é sobre você se prevenir, né? Você estudar o seu corpo, ir até um especialista que conhece sobre o assunto para ver até qual que é o seu limite, né? O quanto que você pode treinar, o quanto que você precisa respeitar o seu corpo, né? E, inclusive, isso é a minoria dos casos, né? As pessoas, eles não têm esse cuidado, você pode falar até com mais propriedade. E, normalmente, o pessoal tem, quando vai iniciar os esportes, que é quanto tempo leva para chegar em resultados reais? Bom, é uma outra pergunta muito ampla, né? Que a gente tem diversas modalidades, né? Diversos objetivos e, muitas vezes, o que é resultado para um é diferente do resultado de outro. Sim. Né? Então, para aquela pessoa que é totalmente sedentária, ela quebrar o sedentarismo já é um grande resultado. Então, você atingir 7.000, 8.000 passos por dia para quem mal saía da cadeira, já é um grande resultado e já tem benefício em relação à saúde. Muitas vezes a gente negligencia os pequenos resultados e só valoriza os grandes resultados, né? Uma medalha olímpica. Então, depende muito de quem a gente está falando, se é um paciente sedentário, se é um atleta amador, se é um atleta olímpico, tá? Então isso vai acabar influenciando na nossa percepção do que é resultado. Na musculação, por exemplo, né, algumas semanas a gente já tem benefício em relação à força muscular, não à hipertrofia, tá? Então os primeiros resultados dentro do processo do treinamento na musculação, eles ocorrem por uma melhora da nossa capacidade neurológica de recrutar a fibra muscular. E é uma melhora que já acontece nas primeiras semanas. Como se a gente despertasse o nosso músculo que está sonolento. Tá? Esse é um exemplo mais prático que eu acho que muita gente acaba vivenciando no dia a dia. Desenferruja o corpo, né? No português popular. Então, legal. Na internet, a gente escuta e fala muito sobre hormônios, né? Você acha que hoje em dia pessoas jovens deveriam fazer check-up hormonal ou ainda é cedo demais? Não. Na maioria das vezes, o paciente jovem que não tem nenhum sintoma, não tem nenhum problema de saúde desde a infância, não tem nenhuma queixa espontânea que possa ter alguma correlação hormonal, não tem nenhuma indicação de rastreamento, que é aquele exame que a gente faz antes de se existirem sintomas, né, que seria o check-up. Agora, se eu estou diante de alguém que tem algum sintoma específico ou potencialmente relacionável a uma queda hormonal ou um excesso de hormônios, né, ou algum sinal clínico de aumento de pelos em regiões androgênicas em mulheres, enfim, são pacientes que, se tiverem sintomas ou sinais de algum desequilíbrio hormonal, aí sim vale a pena solicitar algo direcionado para a minha suspeita, mas na média, para jovens saudáveis, não tem nenhuma indicação de check-up, de se pedir por pedir, digamos assim. Legal. Uma pergunta pessoal minha, e que eu também vejo de alguns influencers na internet, que eu mesmo acompanho inclusive, falam muito sobre a quantidade de testosterona em homens jovens, né? Que explicam que pela mudança de hábitos alimentares, hábitos diários de treino e tal, dizem que jovens não tá com um nível de testosterona ideal. Então, por exemplo, hoje, você fazendo o exame médico, eles indicam que você esteja com 155 miligramas de testosterona total por ml de sangue e vai até 1.000, né, de testosterona total
no sangue. O que você acha disso? Você acha que esse nível hormonal, primeiro, faz sentido? E segundo, se esse número de, por exemplo, um cara que está com 155 de testosterona tem um X comportamento, o cara que está com 1000 tem outro. Faz sentido? Bom, essa dúvida, essa desconfiança, acho que ela é legítima entre o leigo, mas eu não concordo que ela tenha que existir entre o profissional da saúde. Todo e qualquer exame, ele tem uma variância, uma variação dentro da população, porque se eu comparo a média de várias pessoas, tem uma discrepância. Então, os valores de referência, eles nos mostram essa discrepância. Obviamente que a forma, né, que o laboratório utiliza para medir também tem a sua variância. Então, todo o equipamento que mede uma amostra de sangue também tem a sua margem de variabilidade. Então, isso é normal, tá? Quando a gente está tratando o indivíduo com algum sintoma relacionado a níveis baixos da testosterona, aí sim a gente tem que levar em consideração esses valores que são apresentados no exame. Então, as diretrizes internacionais consideram valores menores de 300 ou 250 para a testosterona total, em associação com sintomas francos dessa queda hormonal, porque muitas vezes podem não acontecer. Tá? Outra informação que é importante, a testosterona ela é um hormônio. Todo hormônio ele é como se fosse uma chave. Ele se liga em vários cadeados que estão ao redor das células de ação. Tá? Nada adianta eu ter um grande número de chaves se eu não tenho os cadeados para serem abertos, tá? Que são os receptores dessa informação. Então, se eu tenho um nível de testosterona muito elevado e tenho baixo nível de receptores, talvez eu não tenha o efeito do hormônio. Então, o número de forma absoluta, ele é muito pobre em informação em relação ao efeito da testosterona no organismo como um todo. Então, não vale a pena só olhar o número. Eu preciso olhar o paciente, preciso entender se ele tem sinais clínicos ou um sintoma que possa estar relacionado com o exame, e entender se esse exame foi coletado no momento correto, porque eu tenho uma variação ao longo do próprio dia em relação à testosterona que deve ser coletada pela manhã. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com todos esses pontos antes de decidir qual o melhor tratamento oferecer, que nem sempre é a reposição de testosterona. Interessante, interessante. Então isso já quebra muitos argumentos que espalham nas redes sociais. Muito interessante. Você treinar hábitos, normalmente treinar em geral, tanto para quem treina para a saúde quanto para quem treina para ter um alto rendimento no esporte, ajuda a talvez regular, estimular esses receptores ou até mesmo desenvolver hormônios que estão em falta? Bom, acho que dentro desse universo da sua pergunta, eu gosto sempre de tratar da obesidade. Tá. A obesidade ela é uma causa comum de alterações dos hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Né? Então, quando a gente treina e reduz o nível de gordura corporal dos pacientes com obesidade, muitas vezes se melhora em relação à libido, aos níveis de testosterona. A gente melhora a capacidade do nosso músculo em utilizar a glicose, né? Então diminui os níveis de pré-diabetes e diabetes em si. Então treinar nesse perfil de paciente melhora muito a parte metabólica e hormonal. Tanto em relação à questão da insulina, parte de hormônios sexuais, de fertilidade, por conta dessa melhora metabólica e de sinalização celular. Tá? Legal. Não necessariamente eu vou ter uma melhora numérica no exame de laboratório, mas o efeito de longo prazo costuma ser essa melhora do perfil metabólico e inflamatório. E quais exames você considera essencial assim, para fazer para quem não conhece o assunto? Bom, o principal exame é o exame médico, né? Tentar passar por uma avaliação médica completa. E isso inclui a velha consulta e exame físico, tá? São partes primordiais para entender quem é o paciente, qual a idade dele, a bagagem que ele traz até ali em relação ao histórico de saúde, as medicações que utiliza, as alergias que possui e se ele tem alguma alteração no exame clínico, principalmente cardiovascular, pulmonar, que possa trazer algum risco para a atividade física. Em relação ao exame complementar, o eletrocardiograma, ele é talvez o único exame recomendável pela maioria das diretrizes médicas para se fazer
em quem quer ou deseja fazer qualquer nível de atividade física, tá? Os demais exames mais complexos, a gente vai indicar a depender do nível de exigência, da idade, dos fatores de risco, tá? Mas na maioria das vezes, uma boa consulta, um bom exame físico e o eletrocardiograma, eu diria que mais de 90% dos casos já é mais do que suficiente para uma prática segura de atividade física. Dispensaria, na maioria das vezes, até o exame de sangue, de urina, entre outros. Caramba. Tá? Interessante. Então, assim, pensando em passo a passo, o primeiro passo seria entrar em contato com um clínico geral. Segundo, talvez, ele já iria fazer ali os encaminhamentos. Médico do esporte de preferência. Médico do esporte, ó. Se não tiver Dr. um médico Matheus, do esporte disponível, um clínico, enfim, um clínico cardiologista. Né? Dá para resolver esse problema. Autoavaliação no ChatGPT. Você, que é médico, você acredita que ele faz algumas avaliações ali que faz sentido? Porque assim, pensando num dia a dia, eu, por exemplo, trabalho, estudo, faço atividade física, às vezes a gente não tem tempo de entrar em contato com o clínico médico, aí ele indica outro profissional, às vezes a gente já quer ir direto no ponto. O que você acha sobre isso? É prejudicial? É uma pergunta, tem que ser feito? É uma pergunta espinhosa e que eu acredito que nós estamos aprendendo a lidar ainda com a inteligência artificial. Eu não acho que hoje ela consiga substituir uma boa avaliação médica, mas talvez ela consiga fazer algum grau de triagem, né, para entender se é algo muito urgente ou não, né, e talvez orientar o paciente de alguma forma a procurar um serviço de saúde para poder resolver o problema. Então acho que como triagem imediata para entender se aquilo que eu estou sentindo é ou não é grave, talvez possa ser um uso mais pragmático, mais básico, imediato. Né? O que me assusta de certa forma é a falsa segurança que isso possa gerar em alguns casos potencialmente graves e que talvez o paciente na posição de leigo não consiga traduzir essa informação para a IA. Perfeito. Né? Então a IA ela depende da informação trazida. Se eu não consigo traduzir e informar para ela minimamente que é algo perigoso, ela não vai conseguir me orientar a procurar ou não um serviço médico. Então, acho que essa barreira interpretativa depende muito de quem está passando a informação para ela. Como ferramenta no consultório, né, ou mesmo no pronto-socorro, talvez o profissional faça um melhor proveito da tecnologia por ela nos fornecer alguns atalhos em relação a possíveis diagnósticos, né, diferenciais, algum exame específico que eu possa estar deixando de solicitar, mas já baseado na minha bagagem anterior e capacidade de informar algo que ele consegue sintetizar melhor. Então, eu tomaria muito cuidado na falsa sensação de tranquilidade em utilizar a ferramenta e vou ficar em casa, está tudo bem, não preciso procurar ninguém. Acho que isso acho que é o que mais me preocupa. A gente tem a evoluir nesse caminho. Não, show. Então é muito bom porque as pessoas não têm às vezes essa consciência do quão grave é aquilo, de talvez o próprio chat fazer uma prescrição incorreta. Eu vi até um meme, se tiver a oportunidade de contar, que era um rapaz que ele tirou foto de um cogumelo e ele perguntou pro chat GPT se aquele cogumelo era comestível. Ele comeu o cogumelo, aí depois aparecia ele no hospital falando: não, chat, esse cogumelo era venenoso. Aí ele: não, realmente, esse cogumelo é da família de não sei o que, venenosa. Então assim, é muito importante, essa sua fala foi perfeita para as pessoas que não têm esse cuidado e não têm essa consciência. E a quem a gente responsabiliza por essa informação, né? Se acontecer algo grave. Esse é outro dilema também, né? Seja no carro autônomo, né? A quem a gente vai responsabilizar em caso de acidente. Se a gente perde a vida de alguém ou tem alguma consequência grave, que nem é a morte, talvez alguma sequela, a quem a gente vai responsabilizar? É a IA? É o próprio paciente que usou a IA? Enfim, acho que esse é o grande gargalo também em relação às tecnologias que podem colocar a nossa vida em risco, caso elas sejam totalmente autônomas. Né? Perfeito. E a quem responsabilizar? Fica aí a pergunta. Agora, a nossa dinâmica na Next Level não pode faltar. É mito e verdade. Eu vou te fazer uma pergunta e aí você me diz se aquela causa ela é falsa ou ela é uma realidade. A primeira é: creatina faz mal para os rins? Mito. Treinar jejum emagrece mais rápido? Um baita mito. Dor é sinal de crescimento muscular pós-treino?
Sim e não. Vale? Vale. Suplemento Mas substitutivo. não é necessário. Tá. Para você ter hipertrofia e ter... A dor não é necessária. Tá? Você consegue hipertrofiar músculo sem ter aquela dor horrorosa. Perfeito. Suplemento substitui a alimentação? Não, de forma alguma, mito. Se a dieta não tiver azeitada, bonitinha, o suplemento é dinheiro jogado fora. Cardio atrapalha a hipertrofia? Também não. Desde que a dieta esteja equilibrada, não há interferência. Dormir pouco anula o treino? É possível que sim, tá? E é bem provável que aconteça. Então, sim, verdade. Perfeito. Agora a gente vai para a segunda dinâmica. Agora a gente vai para causa e problema. A primeira causa, o maior erro de quem quer emagrecer. Bom, o maior erro é responsabilizar outras coisas que não são a balança calórica positiva. Então, manter peso alto, manter o excesso de gordura corporal está associado à balança calórica positiva, superávit calórico. Eu como mais do que eu gasto. Responsabilizar outras coisas é um grande erro e acaba que a gente não ataca esse problema que é o principal. Um hábito que destrói a saúde. Fumar. Pô, essa é boa, hein? Um exame que todo mundo deveria fazer. Exame médico, clínico, passar em consulta. Melhoria da qualidade do sono. Rotina, tentar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário e diminuir os estímulos antes de dormir. Uso de tela, cafeína, barulho, luz. Então, rotina e diminuir os estímulos que prejudicam a indução do sono. Um suplemento que vale a pena? O melhor deles é a creatina para quase todas as modalidades. O mais estudado e o mais validado. Agora, o doutor vai fazer um diagnóstico rápido. Ele tem também 10 segundos ali para conseguir fazer um diagnóstico. Lembrando, pessoal, que não são causas amplas, então ele vai trazer ali com base na probabilidade do que pode ser. Não é que aquilo signifique, são casos fictícios, beleza? Então, a primeira é um homem de 25 anos que treina 5 vezes por semana e está sempre cansado. Algum distúrbio do sono, dorme mal, apneia do sono, é uma possibilidade. Mulher de 30 anos que treina, mas não emagrece. Provavelmente tem algum erro alimentar oculto. Pessoa com inflamação e rinite contínua. A gente pode estar diante de uma síndrome de excesso de treinamento ou uma síndrome de baixa disponibilidade de energia. É uma possibilidade. E esse eu acho que é o pior para todo mundo que está iniciando no esporte. Treina, come bem, mas não evolui. Bom, pode estar descansando mal, pode estar num processo de monotonia do treino, apesar de estar correto, ou seja, fazendo o mesmo estímulo por muitos e muitos anos ou meses. Pode estar com a monotonia também da dieta, sem periodizar o padrão alimentar. E muitas vezes a estagnação acontece por essa ausência de variação do estímulo, que pode ser tanto da alimentação quanto do treino. E o descanso, que a gente já comentou que é muito importante, talvez esteja em falta dentro da rotina. Perfeito. E esse foi o Next Tour de hoje. Quero agradecer ao doutor. Muito obrigado aí pela participação. Vão no perfil dele, a gente vai colocar todos os perfis dele aqui. Se você quiser falar também sobre o seu TikTok e seu Instagram, fica à vontade. Bom, para quem tiver mais interesse em acompanhar conteúdo de saúde, com qualidade e sempre baseado em ciência de verdade, é só seguir o @dr.mateusassis e me acompanhe para mais informações. Perfeito, obrigado pessoal e até a próxima.